Nessa noite, eu gostaria de trazer uma mensagem cujo título é Servindo a um Deus que se importa comigo. Servindo a um Deus que se importa comigo. É claro que tem uma razão para isso. Mas primeiro vamos ler o texto. Quem trouxe a sua Bíblia, abra. Quem não trouxe, nós temos a oportunidade na tela. Marcos, à altura do capítulo 4 e o versículo 35. Vai dizer assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, e assim como estava, os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vento, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que estes se enchiam de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te e acalma-se. O vento se aquietou e se fez completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Então, eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o mar lhe obedece? Glória a Deus. Queridos, a razão dessa palavra, eu sirvo a um Deus que se importa comigo, ela tem base numa notícia que foi bombardeada no Brasil, no dia 21 de junho desse ano, cuja Juliana Marins, ela teve aquele acidente trágico caindo ali no Monte Fiane, ali na Indonésia. Interessante disso foi as controvérsias, ou as controvérsias, de muitos que chegaram a dizer a respeito da negligência, a falta de acaso e a falta de postura em relação ao tratamento e o resgate daquela menina. Quem viu as imagens, como eu vi, ficava sensibilizado, como se fosse um dos nossos que tivesse ali, um parente, um ente querido. E ainda com vida, aquela vontade de poder fazer alguma coisa, mas entendemos que havia uma equipe capacitada, e é claro, tudo isso é respeitado. Mas, em soma, os pais daquela menina, posteriormente, declararam que muita gente, até o dia de hoje, estão com isso na mente e também entalado na garganta. Será que não foi um descaso? Será que eles não se importaram tanto com aquela menina? E foi pensando nisso, e refletindo nisso, que eu quis trazer essa mensagem para o mundo espiritual. Olha bem, vê a importância do nosso Deus. O cuidado que Ele se importa conosco, a maneira cuidadosa e carinhosa que Ele nos trata no nosso dia a dia. E eu, quando li isso, senti isso, porque eu, como você, temos convicção de um Deus que cuida da nossa família, que cuida do meu bem-estar, que cuida do nosso trabalho, do nosso negócio, da nossa casa, da nossa saúde, e muito mais da nossa vida espiritual. Se você tem essa convicção como eu, e acredita que você serve a um Deus que se importa com você, com a sua família, com a sua casa, com a sua saúde, com os seus negócios, e principalmente com o seu destino eterno, comece aplaudindo a Jesus, glória a Deus, louva e aplaude a Jesus nessa noite, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. As pessoas podem falharem, os recursos, como no caso dessa menina, pode falhar.
Mas esse Jesus, ele não falha, viu, queridos? Ele não falha. Glória a Deus. Paralelo a isso, nós temos também um texto que eu queria compartilhar com os irmãos. Olha, tanto Lucas, na altura do capítulo 9, como Mateus, à altura do capítulo 8, e Marcos, à altura do capítulo 4, fala a mesma história. Porém, Mateus, ele fala de um jeito mais recheado, mais completo. Eu queria que você abrisse Mateus, capítulo 8, do versículo 18 a seguir. Mateus, à altura do capítulo 8, versículo 18 a seguir. Quando Jesus viu a multidão ao seu lado, deu ordem para que atravessasse para o outro lado. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei para onde fores. Interessante, queridos, aqui nós começamos, você vai poder ler depois, para não ficar muito extenso, nós encontramos 3 candidatos, supostos a candidatos a seguir a Jesus. O efeito vem lá do capítulo 8 do livro de Mateus, que mostra o fechamento de Jesus depois que ele desce do monte, o grande sermão da montanha. O sermão da montanha, ele foi uma abertura, que eu tenho a mania de dizer isso em todos os lugares, mudar a humanidade em 2 sentidos, um antes e um depois. A humanidade tinha uma visão de Deus antes do sermão, e a humanidade passou a ter uma visão de Deus depois do sermão da montanha. Até então, parecia que havia uma barreira, era obscuro, mas quando Jesus profere o sermão da montanha, de uma certa forma ele descortina e deixa muito bem claro e muito patente o que na verdade é o reino de Deus. O sermão da montanha não está simplesmente restrito à bem-aventurança, não. Quem tem oportunidade de ler, e eu quero que você leia, e te convido a você ler o Sermão da Montanha, você vai descobrir lá coisas maravilhosas, em todos os sentidos, que servem até o dia de hoje, para mim e também para você. Mas o fechamento do Sermão da Montanha foi maravilhoso, porque Jesus desce dali com a autoridade suprema que ele já tinha, mas agora impactado por diante de uma multidão, e as suas palavras, ele desce numa ação de cura. Ele desce curando leprosos, a sogra de Pedro, e fazendo muitos sinais e maravilhas. Então eu juntei tanto o sermão como as curas, qualquer pessoa ficaria candidato a seguir a esse Jesus. Por causa do conceito elevado e por causa da fama que cresceu naqueles dias sobre Jesus. Então aparece o primeiro candidato. E olha que ele era um mestre, ele era um escriba. O escriba, ele tinha tanto a função de escrever a Torá, ou seja, a lei, como também ensinar. Era alguém que conhecia acerca das coisas de Deus. Nos diz a palavra que ele disse: Mestre, eu te seguirei para onde fores, mestre. Jesus, então, dá uma contra-resposta. A raposa tem os seus covis. As aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem, ele não tem aonde reclinar a cabeça. Era um alerta, era uma advertência a caminho, para que ele pudesse entender que até ele mesmo, o próprio Jesus, Criador de tudo, tanto do céu como da terra, porque tudo foi feito nele, para ele, e todas as coisas foram feitas junto com ele, mas mesmo assim ele queria dizer da sua, vamos dizer, da sua condição itinerante de hoje poder estar aqui e amanhã não estar ali. Isso vai muito além de ter um teto, porque na verdade Jesus tinha uma família e Jesus tinha um teto. A Bíblia mostra que ele morava em Cafarnaum. Mas o que ele queria dizer era o seguinte: olha, eu não tenho estabilidade, eu mesmo não tenho uma firmeza sólida de poder saber se eu estou aqui, habilidade social. Isso que a gente chama de segurança. Isso que muitas das vezes, eu queria parar aí, mas o tempo não dá. Aonde estar numa igreja, conhecer uma igreja, frequentar uma igreja, servir a Deus, muitas das vezes vem sinônimo de que eu posso ter uma boa casa, uma família próspera,
um carro importado na garagem, uma empresa que me auxilia, um bom emprego, uma conta suntuosa no banco, ser tranquilo em todo sentido, um bom plano de saúde, e é claro, isso é muito bom. Ser crente e ter tudo isso é maravilhoso. É maravilhoso seguir a um Jesus que proporciona para nós riqueza, estabilidade, segurança para os nossos filhos, em todos os sentidos, que faz o nosso progresso de dinheiro ser elevado cada vez mais, e buscamos isso todos os dias. Mas interessante, queridos, que Jesus fala do desapego dessas coisas, mostrando algo além de tudo isso. Assim, para não se deixar levar pela influência, conforme foi a mulher de Ló daquele dia, que só descobriu que estava presa ao sistema no dia que foi preciso sair de Sodoma e Gomorra. Olha, isso é para mim, viu, queridos? Mas tem hora, Isaac, que a ideia maior da igreja é dizer que ser crente aqui e viver aqui dessa maneira é muito bom. É muito bom. Estar o tempo todo dentro de uma igreja, acompanhado de amigos, de a roda de colegas sadios, maravilhosos, e ainda por cima essa cobertura da boa mão de Deus, me prosperando em todos os sentidos, é muito bom, eu não quero sair daqui. E aí entra um perigo, que é o maior perigo, e eu sinto isso na pele, que nós e eu, viu, queridos, formamos uma ideia da utopia celestial. E às vezes nós ignoramos até o céu existente que está por vir. Porque viver aqui é muito bom dessa maneira. Quando se tem uma casa, um emprego, uma família, os filhos prosperando, fazendo faculdade e depois pós-graduação, meu salário, meu emprego, isso é muito bom. Então, a hora que parece que foge da mente da gente e do coração da gente, que a igreja, principalmente a Missão Live, tem uma missão na face da terra. E essa missão vai além dessa estabilidade social. E Jesus queria dizer isso naqueles dias. Olha, eu não tenho segurança, nem próprio a minha vida, e nem a vida daqueles que me seguem. E quem conhece a história da igreja sabe, porque os discípulos viviam de uma maneira aleatória. Eles não sabiam se na próxima cidade, ou se na próxima casa, Marcelo, que eles fossem bater, se eles seriam bem recebidos ou mal recebidos, porque não tinha segurança nenhuma. Mas hoje, trocamos essa ideia. Hoje trocamos essa ideia. E a cada ano que se passa dentro da igreja, essa ideia vai se formando e engrandecendo mais na nossa cabeça. É muito bom ficar somente por aqui. E isso é complicado. E quando eu li isso, eu fiz as minhas contas. E eu comecei a somar. E eu descobri que, principalmente nesses últimos meses que passaram, eu passei mais tempo em frente à TV, vendo o meu esporte favorito, do que dentro de uma igreja cultuando ao Senhor. Eu descobri isso. Eu passei mais tempo vendo o meu esporte favorito do que o tempo que eu passo dentro de uma igreja cultuando ao Senhor. Eu somei as horas. E às vezes eu ficava até 2, 3 jogos vendo, e isso gasta um tempo de quase 5 horas. E às vezes o culto é só 1h30. Um culto é só 1h30. E às vezes, no meu prazer, no meu lazer, eu ficava muito mais tempo. Se isso fosse o pior, ainda estava bom. Mas acontece que não, queridos. Eu descobri que nós estamos entrando em agosto. Praticamente pegamos a reta final do ano. E me pergunta, eu ainda não ganhei ninguém para Jesus esse ano. Eu ainda não ganhei ninguém para Jesus esse ano. Eu ainda não levei ninguém aos pés de Jesus esse ano. Eu não estou falando junto a uma igreja, junto ao reino, né, aqui na face da terra, não. Ao reino universal em todas as igrejas. Estou falando eu, que conheço a palavra já há alguns anos e muito tempo de crente, esse ano eu não consegui levar ninguém até Jesus. Se fosse uma questão de chamada hoje para a glória, eu ficaria devendo. Eu estava em Beto. Mas, Isaac, se fosse esse ano, ainda estava bom. Mas o ano passado foi a mesma coisa. O ano passado foi a mesma coisa. O outro ano, possivelmente, foi a mesma coisa.
E aí você vai somando. Isso dói, querido. Isso dói para aquele que conhece a palavra, que entende a palavra, que vive a palavra. E aí, a gente entra, o desapego. Uma necessidade que a igreja tem de entender que a missão é muito mais do que simplesmente gozar desses privilégios que a gente tem aqui na terra. E ainda por cima tem algo pior acontecendo comigo. Pastor, você tem coragem de falar isso, principalmente numa rede de YouTube? Eu não estou conseguindo virar a mesa. Eu não estou conseguindo fazer diferente. E às vezes dá a impressão de que eu esforço e não estou conseguindo. Por causa do sistema que muitas das vezes vai infiltrando na mente da gente. O sentido de igreja atual dos últimos dias, que às vezes é preciso nos alavancar e fazer o que a gente chama de um reavivamento, para que essa coisa poder de vez sair definitivamente da cabeça da gente e a gente viver o papel que a gente foi chamado para fazer. Viu, queridos? E não é porque eu não tenho vontade de fazer, não. É porque tudo contribui. O segundo candidato, ele vai dizer assim, e esse foi o único que Jesus chamou. Vamos ler? Esse foi o único que Jesus chamou. Mateus 18. Marcelo, quando dá é só se levantar. O outro discípulo disse, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Esse aí foi o único que Jesus chamou. Jesus disse para ele, segue-me, mas ele colocou uma condição. Ele disse assim, olha, permita primeiro que eu vou sepultar meu pai. E Jesus disse para ele assim, olha, deixa os mortos sepultar os teus mortos. À primeira luz, parece que Jesus é cruel. À primeira luz, parece que Jesus é bárbaro, não tem sentimento, ao ponto de não permitir que o filho sepulte o pai. Mas aí é preciso, e eu sei que você já fez isso, vai até então entender que, na verdade, esse sepultar do pai, existe uma diferença entre cadáver e mortos. Cadáver e mortos. Aqui não se trata de um cadáver que está pronto a ser sepultado, e estava ali aquele homem junto com Jesus, e Jesus o travou naquele momento. Não, aquilo é uma tradição de um filho, principalmente o primogênito, que deveria ter o cuidado do pai, até mesmo que o ponto que ele ficasse velho e viesse a ser sepultado. E nesse momento, por exemplo, ele teria que estar presente, por duas razões. Primeiro, porque era algo que isso o ajudava, né, em termos de herança. Ficava mais próximo da herança do pai. Segundo, porque era algo que estava dentro do Talmud, e era algo de uma maneira assim, que fazia com que o amor dos filhos honrasse aos pais por esse tipo de gestos. E não ficava só nisso, querido. Às vezes, mesmo depois de sepultar o pai, ele esperava cerca de 1 ano ou até mais, quando a decomposição do corpo, da carne, viesse à tona, que tivesse só os ossos dele, aquele filho deveria pegar aquela caixa com os ossos, colocar num recipiente, chamava ossuários, e aí sim, ele podia sepultar o pai, e aí ele estava livre. Foi nessa hora que Jesus disse, deixai os mortos sepultar os mortos. Ou seja, colocou uma visão de que o reino de Deus é muito maior do que toda aquela tradição esperada. Por quê? O Evangelho não espera, querido. O mundo não pode esperar. Não há nada na nossa vida que faça com que nós que deixe o Evangelho à espera da nossa palavra. Pessoas lá no mundo à espera da nossa palavra. O meu negócio, irmão Ivaí, a minha família, minha casa, minhas férias, nada nesse mundo pode substituir a necessidade da minha palavra e da tua palavra em relação ao mundo. Se você quer saber nessa noite, levanta o teu olhar para o céu e pergunta a Deus se não tem alguém esperando a tua voz chegar até a Ele. E Deus vai te mostrar. Com certeza que vai te mostrar. O mundo não espera, querido. A necessidade de falar, a necessidade de pregar é muito grande. Jesus sabia disso. Por isso, ele alertava mais uma vez. O terceiro candidato vai dizer então, Senhor, olha, permita visitar a minha família.
permita visitar a minha família, despedir da minha família. Jesus mais uma vez dá um alerta. Olha, aquele que colocou a mão no arado, esse jamais pode olhar para trás. Não era voltar atrás, era apenas olhar para trás. E se você vai ver isso, quando um fato muito parecido aconteceu na vida de Eliseu. Eliseu teve a mesma chamada. E quando o homem passou, Elias, com a sua capa, a Bíblia diz que Elias jogou a capa em cima de Eliseu. Eliseu tinha 12 juntas de boi, 24 boi, o homem era rico, o homem era próspero naqueles dias. E ele estava a arar a terra naquele dia para o cuidado dos seus. Quem tinha um boi era bom, mas imagina uma junta, 12 juntas de boi. Mas Elias passou naqueles dias, porque havia uma necessidade de um novo profeta a caminho. O tempo de Elias já estava chegando para ser arrebatado. Agora, Eliseu chega perto de Elias e diz assim: Senhor, permita que eu vá beijar o meu pai e minha mãe. E ele disse: pode ir, pode ir. Existe uma diferença nesse caso, querido, entre uma palavra e outra. Jesus usou a mesma coisa, o arado, mas só com uma diferença. Jesus deu um alerta: quem coloca a mão no arado jamais pode olhar para trás. Jamais pode olhar para trás. Por que razão? Por causa de conhecer o meu coração, conhecer o teu coração. Aqui fala do suposto seguidor de Jesus, mas ainda não tem convicção, ainda não entendeu o valor da chamada, ainda não se dispôs o valor da chamada, ainda não sabe a sintonia que é o Evangelho, a grandeza que é o Evangelho, a riqueza que é o Evangelho, a dimensão de tudo isso. Ele ainda está em dúvida: será que eu devo batizar? Será que eu devo continuar servindo a esse Jesus? Será que eu devo ser um pouco mais, ter mais aptidão? Será que eu devo ler mais a palavra? Será que eu devo orar um pouco mais? Será que eu devo me entregar um pouco mais? Será que eu devo fazer um pouco mais de visita? Será que ao invés de ir nos cultos só aos domingos, eu não deveria ir à quarta, domingo de manhã ou qualquer outro trabalho? Será que eu não poderia fazer parte do Obed-Edom? Será que eu não poderia estar no próximo evangelismo que terá 30 de agosto, que eu acho que está demorando demais, deveríamos ser mais acelerados? Será que eu não deveria estar fazendo essas coisas? Deveriam. Essa mente vai entrando na cabeça da gente. É isso que Jesus queria dizer naquele dia. Tem muita gente na incerteza, se tem de Deus ou não tem de Deus um talento. É claro que você tem, querido. Deus não te chamou à toa, não me chamou à toa. Deus nos escolheu à toa. Tem um mar de gente aí fora. Agora pergunta a você, a Deus: por que eu estou sentado dentro dessa igreja? Por que eu pertenço a essa igreja? Qual é a razão de participar de tudo isso? E Deus vai falar no teu coração a necessidade de colocar a mão no arado e não olhar para trás. E não olhar para trás. Eliseu foi, com tudo aquilo que ele tinha, ele matou no mesmo dia, retalhou tudo no mesmo dia, fez daquilo um churrascão, igual muitos têm a mania de dizer, e pronto. Nino, com a madeira das suas carroças, ele queimou e fez tudo aquilo, e depois de todo saciado, ele chegou perto de Eliseu e de Elias e disse: eis-me aqui. Deixa eu te dizer um recado de Deus para você. Talvez você nunca mais vai me ver, ou daqui a alguns 10 anos. Não negligie o chamado de Deus. Não se negligie o chamado de Deus. É a obra mais importante na face da terra. Isso não vai fazer com que você vai diminuir o seu valor moral, financeiro, intelectual. Muito pelo contrário. Eu queria ter tempo para contar a ilustração de um grande pregador que tinha um irmão que queria ser presidente dos Estados Unidos, mas ele preferiu ser pregador. O candidato a presidente dos Estados Unidos foi falido. E esse homem se tornou um grande homem. Parece que foi Jonah Edwards. Queridos, glória seja dada no nome de Jesus. Então, eu não sei se esses homens foram ou não com Jesus. A Bíblia fala declaradamente. Eu entendo que muitos deles devem ter recuado por causa dessa palavra. Mas o certo é, agora aparecem os discípulos de verdade. A Bíblia diz então que Jesus convida os seus discípulos a entrarem no barco. Vamos seguir? Jesus convida a entrarem no barco.
Marcos, altura do capítulo 4. Passamos para o outro lado, e a Bíblia diz que eles entraram lá dentro daquele barco. E quando eles já estavam no meio do barco, porque o discípulo verdadeiro é diferente do suposto seguidor. O suposto seguidor avalia, vê se dá, se não dá, estuda, análise, não, mas o discípulo verdadeiro não é assim. O discípulo verdadeiro não tem tempo, não tem sol, não tem chuva, não tem calor, não tem inverno. O discípulo verdadeiro não tem problema de ser igreja vazia na quarta ou no domingo à noite, ou mesmo que não tiver ninguém. Discípulo de verdadeiro não tem dessas coisas. Ele vai em tudo, ele topa tudo, ele está junto em todo o tempo. Esse é o discípulo verdadeiro. Para ele não tem sol, não tem chuva, não tem medo, nada atrapalha. Nem mesmo criança, conforme hoje muitos dizem, é por causa dos meus... Nada disso. O discípulo verdadeiro vai fundo. Ele quer, ele gosta, ele ama, ele tem interesse, ele participa, ele ajuda. Interessante que agora eles entraram naquele barco. Foi Jesus que mandou, vamos entrar naquele barco, estamos juntos, vamos lá. Mas de repente começa a aparecer a tempestade. Ali dizem que existem tempestades assim, súbitas, inesperadas, de repente, naquele lugar ali, no Mar da Galileia. E aí a minha Bíblia vai dizer que em meio àquilo ali apareceu a tempestade. A tempestade da vida no mundo espiritual fala daquelas crises que aparecem em nossas vidas, subitamente, inesperadamente. É um acidente com alguém, é um acidente de carro, é a doença de alguém da nossa família, é um desemprego, é uma queda nos valores da nossa bolsa individual, é um divórcio, é uma briga dentro de casa com a família, é um filho. A gente não sabe o que é surpresas e tempestade inesperada. Quando avisada já é perigosa. E a gente sabe que mesmo avisando as sirenes em muitos lugares que tem terremoto, a gente já sabe a destruição que é. Mas inesperada, pior ainda. Sem guarnição, sem abrigo, sem recurso. O certo o resultado é sempre destruição. Mas aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que em meio àquela tempestade, mesmo aqueles homens peritos em mar, entenderam que era o momento de morte. E temeram por aquilo ali, e faz essa pergunta que está, e é o tema da nossa pregação. Não se importa que nós vamos perecer, Senhor? Não se importa que nós vamos perecer? Servindo a um Deus que se importa comigo. Naquela hora, parece que isso fugiu de cena. E agora, o agitar com Jesus dizendo, o Senhor não está vendo? O Senhor não importa, nós vamos morrer. É como se fizesse uma cobrança a Jesus naquele dia. Você já fez isso, querido? Quem é que nunca fez isso? Quem que nunca tentou colocar Jesus na parede? E dizer, o senhor não está vendo? O senhor não se importa? Eu estou sendo humilhado. Esse mal que está acontecendo, essa doença, isso é tão grande. A gente serve há tanto tempo. Abacuque virou uma época e disse assim, parece que Abacuque é autor do capítulo 1, versículo 13. Os teus olhos são tão puros, Senhor, e o Senhor não está conseguindo enxergar esse mal que está acontecendo conosco. Por quê? Porque Abacuque estava numa situação muito complicada, o povo de Deus naquele dia. E ao invés de refrescar a situação, o Senhor ainda permite que um povo pior, fazendo coisas piores, viesse sobre o povo de Israel naquele dia. Abacuque sentiu isso no coração e disse para Deus, Senhor, o Senhor não está enxergando o que está acontecendo? Eles são piores do que nós, fazem muito mais coisas do que nós, e o Senhor ainda está permitindo que eles venham acabar com a gente? Quem é que nunca falou isso, queridos? Quando somos humilhados dentro de casa, quando somos humilhados lá dentro do serviço por um patrão prepotente, ignorante, desafiador. Quem nunca falou isso? Não é verdade, queridos? Mas aí, Abacuque, lá no capítulo 2, faz o que todos têm que fazer. Ele sobe à torre de vigia. E ele disse que ia esperar a resposta do Senhor. Quem conhece esse livro sabe. Mas lá no capítulo 13, a revelação veio a Abacuque. E de uma maneira grandiosa.
E aquela sintonia que ele estava vivendo agora, no começo, já mudou. Porque Deus revelou para ele os desígnios e os propósitos de tudo. E mostrou para ele o futuro de tudo. E ele, então, fala aquela bela frase que todo mundo interpreta: ainda que a figueira não produzisse, que não haja animais nos currais, que todas as plantações nos pomares venham negar, que não haja ovelha, que não haja gado, todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Glória seja dada o nome de Jesus. Só consegue fazer isso quem tem sintonia com Deus, queridos. Quem é que nunca fez? Agora isso aqui agora é forte, viu, querido? Existem 3 tipos de tempestade. Aquela que nós mesmos criamos, como no caso de Jonas, que criou a própria tempestade ao ponto dele falar assim: olha, me lance ao mar, e aí todo o mar vai ser sossegado. A negligência de Jonas criou-se uma tempestade ao ponto de prejudicar a ele e toda aquela tripulação. Existe tempestade que nós mesmos criamos. Existe tempestade que nós mesmos formamos ela. E essas, muitas das vezes, parte de nós. E nós mesmos, às vezes, temos que achar a solução diante de Deus para com ela. Existe outras tempestades que é aquela que são criadas pelos outros. É aquela que Paulo envolveu, quando dizia assim, lá no capítulo 20, e o versículo, parece que 10 do livro de Atos. Eu estou vendo que o tempo não é bom para navegar. Bom seria se nós ficássemos aqui mesmo. Mas a Bíblia disse que o centurião, aquele que cuidava da embarcação, preferiu mais dar crédito ao piloto do que às palavras de Paulo. Aconteceu que em meio àquele mar apareceu um fenômeno que até hoje existe, que é uma espécie de eurovilão. A Bíblia disse, é um terremoto, podemos dizer assim. Terremoto não, é uma tempestade forte, me fugiu a palavra aqui. De maneira que os barcos ficavam à deriva ali. Paulo ficou dias sem ver a luz do sol, sem enxergar a luz do sol. E diz a Bíblia que ali houve uma perca de esperanças de vida, porque preferiram mais ouvir a voz do piloto do que ouvir o conselho de Paulo. Tem tempestade que não é culpa nossa. Tem tempestade que é culpa daqueles que alguém estão criando. E a gente acaba se envolvendo nela. E tem tempestade que vem da parte de Deus, com o propósito de nos ensinar alguma lição. A tempestade, ela sempre dói, ela sempre machuca. A tempestade, quando nos atinge, a gente não é indolor, a gente sente. Mas toda tempestade, principalmente a vinda de Deus, tem um propósito e ela traz uma lição. A gente sai com aprendizagem, todas elas. Mas teve uma que é forte. 1 Crônica, capítulo 7, já estou terminando. 1 Crônica, capítulo 7, versículo do 20 até o 27. Os versículos é meio complicado, meio difícil até de entender. Mas está aí, ó. Estes foram os descendentes de Efraim, Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taade e também pai de Eliade, que foi pai de Taate. 22. Efraim chorou muitos dias, por eles e seus parentes vieram consolá-lo. Não, tem um versículo antes. Pai de Zebade, pai de Sutela, Ezer e Eliarde, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gade, quando esses tentavam roubar o rebanho deles. Versículo 22. Efraim chorou muitos dias depois por eles, e os parentes vieram então a consolá-lo. Depois, ele se deitou de novo com sua mulher, e engravidou e deu um filho, e chamou o nome deles de Berias, pois tinha acontecido um grande mal na tua casa. 24. A sua filha se chamava Seera. Foi ela que fundou Bet-Horon, Alto e Bet-Horon, Baixa e também o Seera. O filho de Berias foi Refa, pai de Serfé, que foi o pai de Tela e pai de Taã.
pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama. Versículo 27, o último. Pai de Num, que foi o pai de Josué. Irmão, que coisa complicada, mas é fácil de entender. Efraim era o neto de Jacó. Efraim era o neto de Jacó, um dos filhos de José. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. O Efraim era o mais novo e Manassés o mais velho. No dia que Jacó foi abençoar os filhos, ali quase na hora da morte, ele colocou a mão direita sobre Efraim e colocou a mão esquerda sobre Manassés. José olhou aquilo e falou: pai, está errado, está errado. O senhor está colocando a mão no mais novo, a mão direita no mais novo e o inverso. Jacó olha para ele e diz assim: eu sei, José, eu sei de tudo. A Bíblia diz então que segue os caminhos. Efraim, então, quem conhece a história, sabe da nação poderosa que foi Efraim, ao ponto de até mesmo de receber o nome de Israel. Oséias fala muito nisso. Efraim como sendo todo Israel de Deus. Porém, aquele homem que nasceu debaixo de uma promessa de Deus, ali, dada por Jacó, o primogênito, das mãos trocadas, a bênção das mãos trocadas, futuramente veio constituir famílias e filhos. Mas a tempestade veio até a ele também. Porque ninguém é isento de tempestade. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser bonito, pode ser preto, pode ser branco. Ninguém é isento de tempestade. Determinado momento, os seus 2 filhos, Ezé e Eliade, resolveram então roubar gados. E a Bíblia fala que por eles roubar gado, a cidade, os homens daquela cidade o mataram. E o texto que nós lemos diz que esse homem chorou muito, porque a tempestade chegou até a sua família. Eu não sei quem está me assistindo agora. E o meu entender é que eu não estou falando só para vocês, mas eu falo para famílias que provavelmente uma tempestade de algum filho, de alguma filha, de algum parente, pode estar chegando na vida deles agora, nesse momento que eles estão convivendo. Quantos que não vivem, talvez, a tempestade de ter um filho na bebida, no vício da droga, no mundo do tráfico, do narcótico, e coisas mais ou menos assim. E a tempestade chegou para aquela família, e às vezes, para a gente que conhece muitos irmãos, até mesmo são muitos filhos de crente, que nasceram na igreja, mas se desviaram dele. Interessante, querido, que esse homem agora chora, quando vê os seus filhos mortos agora. A Bíblia diz que ele ficou tão triste com aquilo, que a tempestade dói na alma, que os irmãos dele vieram para consolá-lo. E aí a Bíblia vai dizer então que ele resolve coabitar com a sua esposa novamente. E quando ele coabita com a sua esposa novamente, tem mais um filho, chama ele de Berias. E diz o dizer do filho: tudo vai mal aqui em casa, tudo vai mal aqui em casa. Eu te pergunto, por pior que seja a situação, você teria coragem de colocar o nome do seu filho de Berias? Você teria coragem de colocar o nome de Berias e dizer que tudo vai mal aqui em casa? Olha a intensidade de sofrimento desse pai. Olha a intensidade de tempestade atingida nessa casa e nessa família, querido. Interessante, o tempo vem. E o cuidado de Deus é maravilhoso, é por isso que eu estou trazendo essa palavra. Porque naquela casa vieram outros filhos, inclusive uma menina, chama Sutela, Seera, uma menina, que provavelmente nasceu ali, talvez sem expectativa nenhuma e perspectiva nenhuma, que convivendo com aquele clima de tristeza daquele pai, poderia não resolver em nada, simplesmente uma menina, mas essa menina ela edificou uma cidade, ela era edificante. Essa menina, ela não conformou com a precariedade da situação, essa menina não conformou com aquela baixa situação daquela família. Aquela menina não viveu a crise que estava vivendo ao ponto do pai dizer que estava mal a tudo a sua casa. Ela resolveu virar a mesa, ela resolveu ser alguém, ela resolveu mostrar alguém e criou então essa cidade. A coisa começou a mudar e dela vieram os filhos. E sabe quem que foi o último filho? Coloca 27. Pai de Num, que foi pai de Josué.
De quem que o senhor está falando, irmão Ivaí? Eu estou falando o pai de Josué, aquele que quando Moisés ficou lá preso no monte, foi ele que atravessou o povo de Deus dentro de Canaã. É aquele que levou o povo de Deus dentro de Canaã. Aquele que a gente tem a mania de cantar, Isaac. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, é ele. Para mostrar que Deus tem cuidado da gente, querido. Para mostrar que Deus tem cuidado de nós. Para mostrar que Deus, quando se serve, é um Deus que se importa conosco. Parecia que estava a deixar. Jesus levantou naquele dia, calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo. E a Bíblia diz que ele disse assim aos ventos: mar, acalma-te. E vento, acalma-te. E o vento e o mar acalmou. Tempestade interna e tempestades externas. Existem dois tipos de tempestade. Aquelas externas que atingem o nosso dinheiro, a nossa casa, os nossos negócios, a nossa família, o nosso emprego, o nosso mundo físico. Mas aquela que é pior, aquela que atinge a nossa alma, aquela que faz a gente chorar, aquela que faz a gente gemer de dor, aquela, igual eu conversei com alguém hoje na parte da tarde, que ele dizia, não tem jeito, o jeito é entrar para dentro do quarto e chorar muito, porque a alma está dolorida. Mas Jesus mandou acalmar tanto o mar físico, ou seja, o mar como o vento, tempestade interna e tempestade externa. E aí ele levanta e faz a segunda pergunta desse texto. Não tendes fé? Ainda não tendes fé? Não crê? Nessa hora, é a hora que parece que a tempestade faz-nos criar asa e ir embora a nossa fé. Já notou que a crise faz isso com a gente? Já notou que a crise faz a fé, parece que voar da vida da gente, e a gente para de acreditar? Quantos anos dentro da igreja, quantas palavras ouvimos, quantos testemunhos ouvimos, a palavra de Deus na mão da gente, mas parece que a gente desacredita. Eu não estou falando para você não, estou falando de mim. Parece que a fé cria asas e vai embora. Jesus sabe a nossa limitação. Parece que aqueles homens ficaram ali abatidos. É preciso crer, querido, porque é preciso crer. Estou esperando se levantar. Mas é preciso crer. Crer somente, foi isso que disse Jesus para Jairo naquele dia. A tua filha não está morta, oi, crê somente. Enquanto todo mundo está falando que ela morreu, não morreu não, crê somente. Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. É isso que diz a palavra. Talvez eu não estou falando para você, mas talvez eu estou falando para alguém agora que precisa ser alavancado de novo, não por mim, mas por a mão daquele que é o Todo-Poderoso. Glória seja dada o nome de Jesus. Porque as águas, elas não submergirão. E se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Porque eu te tomo pela minha mão direita, diz o Senhor. Glória seja dada o nome de Jesus. A gente vai sair dessa. A gente vai sair dessa. Glória seja dado o nome de Jesus. Oi, deixa eu te dizer para a tua vida. Você vai sair dessa. Glória seja dado o nome de Jesus. E os discípulos olharam assim, e vendo tudo calmo, tudo tranquilo. Quem é esse? É a terceira pergunta. Quem é esse? Quem é que é esse? Se você for conversar com o espírita, ele vai te dizer assim, ele evoluiu no plano máximo. Está lá. Não existe mais plano para ele, ele evoluiu no plano máximo. Por isso que ele faz essas coisas. Se você for conversar com o muçulmano, ele vai dizer assim, olha, esse aí é bom, mas ele é abaixo de Maomé. Não é. Se você for conversar com um ateu, ele não vai acreditar, é um cético, ele não vai acreditar. Ele vai achar que aquilo ali é uma fábula. Se você for conversar com um panteísta, ele vai te dizer, é mais um Deus. E é assim. Mas quando você conversa e conhece alguém que o conhece, aí a história é outra. Aí ele vai dizer para você assim, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Pai, conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o príncipe da paz, ele é a rocha, a pedra angular.
aquela que foi rejeitada por mundo, mas Ele está sobre a cabeça de todos. Ele é o médico dos médicos, e Ele também é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o único que foi digno de abrir o livro do Cordeiro, quando toda a humanidade chorava sem saber qual a solução. Mas aí o livro apareceu na mão dele, e ele desatou, porque ele conhece a minha história e ele conhece a tua história. Ele é aquele que pode toda. Ele é aquele que opera em tudo. E operando Ele, ninguém pode impedir, diz a poderosa palavra do Senhor. Ninguém pode impedir, porque a Ele foi dado todo o poder, tanto no céu como na terra, para que mesmo vindo a essa terra, um Deus a essa terra, e se tornou homem. Hoje, o céu é privilegiado por ter um homem lá no céu que chama Jesus Cristo, o Senhor. Você pode aplaudir a Jesus por isso, queridos? Aleluias! Aleluias! Vamos adorar o Senhor. Tem louvor ou não tem louvor? Aleluias! É este que vai mudar as nossas histórias. É esse que vai acabar com a tempestade na nossa vida. Pastor, e se ele não acabar, fica tranquilo, porque se não acabar, nós já temos lugar melhor e mais seguro, viu, queridos? Glória seja dada ao nome de Jesus.